Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante do recém-formado na faculdade de fisioterapia, que é sobre se registrar no conselho e tirar a sua carteira de identidade como fisioterapeuta. Se você não sabe muito bem como funciona aí o passo a passo para poder tirar o registro, no vídeo de hoje eu vou explicar como eu fiz todo o passo a passo e também quais foram os valores que eu tive que pagar em cada etapa para eu poder me registrar no conselho da fisioterapia e também para eu poder tirar minha carteira profissional. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Nery Antunes. Aqui no canal eu falo sobre conteúdos relacionados à fisioterapia e também sobre o período da faculdade e de pós-formado. Tem diversos assuntos aqui no canal relacionados a esse tema, então se você tem interesse, dá uma olhadinha nos vídeos que eu já gravei aqui. E se você gostar, lembra de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante, que é sobre se registrar no conselho. Então logo depois que você se forma na faculdade, você tem que se registrar no conselho para você poder estar autorizado a trabalhar, no caso, na sua profissão. Isso não é uma coisa que acontece só na faculdade de fisioterapia, então toda faculdade que você faz, logo depois que você se forma, você tem que se registrar no conselho aí do seu curso. No caso da fisioterapia, o conselho é o CREFITO e ele é dividido por regiões, então cada região tem um número do CREFITO. No caso, eu, que sou do estado do Rio de Janeiro, eu pertenço ao CREFITO 2, mas tem várias outras numeração. Então eu vou deixar um mapa das divisões que eu achei aqui na tela, na hora que eu estava fazendo a pesquisa, e também eu posso deixar na descrição qual CREFITO, qual numeração pertence a cada região. Para você que não está muito por dentro das divisões, saber qual CREFITO você, no caso, vai pertencer ou já pertence. Além de eu me registrar no Conselho da Fisioterapia, outra coisa que eu tive que fazer também foi pagar a anuidade, que é um valor que a gente tem que pagar todo ano, caso você esteja ativo na profissão. Então se você estiver trabalhando, todo ano você tem que pagar esse valor ao conselho. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o CREFITO e sobre a anuidade, mas esse vídeo especial é para falar como eu fiz o meu primeiro registro e também quais foram os valores que eu tive que pagar no registro e na anuidade. Então vamos lá pro vídeo. Eu vou começar falando desde quando eu me formei até o período que eu dei entrada e até quando chegou a minha carteira de trabalho da fisioterapia. Eu decidi fazer uma linha do tempo para vocês entenderem como foi funcionando, porque aí fica mais fácil também de você saber quanto tempo demora desde que você dá a entrada até o período que eles vão te informar que a carteira já está pronta. Eu me formei no dia 29 de julho de 2022, então esse foi o dia que eu fui na faculdade para receber todos os documentos, então a partir desse dia eu já poderia dar entrada. Só que eu não fiz isso em 2022 porque eu não tinha nenhuma perspectiva de emprego nessa época, então por conta disso eu esperei para tirar a carteira só agora no início de 2023. No dia 7 de julho foi o dia que eu enviei todos os documentos que eles pediram. Então antes disso eu entrei no site, no caso do CREFITO 2, que é o CREFITO que eu pertenço, e aí lá eu peguei um formulário para eu poder preencher. Então esse formulário era para quem estava tirando o primeiro registro. Então quando eu entrei no site do CREFITO 2 tinha uma parte lá que estava falando sobre o primeiro registro, e aí eu entrei nessa parte e tinha esse requerimento que eu tinha que imprimir ele. Eu imprimi e preenchi com as informações que estava pedindo sobre mim, então meu nome completo, endereço, algumas coisas relacionadas à faculdade, enfim, essas informações básicas assim que eles pediram. E aí depois eu tive que enviar por e-mail esse requerimento digitalizado e além disso outros documentos que eles estavam pedindo lá no site. Então agora eu vou ler os documentos que eles pediram para enviar. Então eu tive que enviar o requerimento, a identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de votação do primeiro e do segundo turno, certidão de nascimento, comprovante de residência, histórico escolar, declaração e certificado. E esses três últimos documentos, que foi o histórico, a declaração e o certificado, foram os documentos que a faculdade me entregou no dia 29 de julho, no caso no dia que eu fiz a colação. E aí eu digitalizei todos esses documentos que eu li para vocês e enviei para eles em PDF, para o e-mail que estava lá no site. Essa parte, acho que de todos, foi a mais trabalhosa, porque como vocês viram aí, é bastante coisa que você tem que digitalizar, e aí por conta disso acho que dá um trabalho a mais. Inclusive, os comprovantes de votação do primeiro e do segundo turno eu não tinha, acho que só tinha do segundo, e aí eu tive que entrar no site para, enfim, eu conseguir esse comprovante e enviar para eles. Então, como eu falei, digitalizei todos esses documentos, inclusive o requerimento, e enviei. Isso foi num sábado, no dia 7 de janeiro, e aí na segunda-feira, no dia 9, eu recebi o meu primeiro boleto. Esse primeiro boleto que eu recebi era referente à inscrição, cédula de identidade e a carteira. E agora eu vou falar os valores de cada um deles.
A inscrição estava R$ 162, a carteira R$ 162 também e a cédula de identidade R$ 34,50. Então, somando todos esses valores, dava R$ 358,50. Só que se fosse o seu primeiro registro, você receberia 30% de desconto. Então, como era o meu primeiro registro, eu recebi 30% de desconto. No total, eu paguei R$ 250,95. Então, esse foi o primeiro boleto que eu recebi, R$ 250,95, porque já veio com esse desconto aí que eu tinha por ser meu primeiro registro. Eu paguei esse boleto na segunda-feira mesmo, no dia 9, e aí na semana seguinte, 7 dias depois, no dia 16 de janeiro, eu recebi o segundo boleto. Esse segundo boleto era relacionado à anuidade, como eu falei, que é um valor anual que você tem que pagar todo ano. Então todo fisioterapeuta registrado, ele tem que pagar esse valor todo ano, e como eu tinha feito já meu registro, eu já tive que pagar a anuidade. Esse valor estava R$ 550. Só que em 2 casos vai ter um desconto. Então, se você tiver mais de 30 anos de profissão, o que não é o meu caso, ou se for a sua primeira anuidade que você está pagando, você recebe também um desconto de 50%. Então, como era a primeira vez, eu recebi um desconto de 50%. Então, esse boleto veio R$ 275, que é a metade do valor total. Uma coisa importante também desse boleto que eu acho que vale a pena falar é que nele já vem o seu número de registro, que é basicamente o seu número aí de identidade da fisioterapia que você vai receber. Toda vez que você for assinar algum documento e colocar esse número de registro, eles já vão saber que o fisioterapeuta, no caso, é você. Então eu tenho o meu número, cada um tem um número individual. Eu achei importante falar desse assunto porque no dia que eu recebi esse boleto, eu estava fazendo a inscrição no processo seletivo e aí eles pediram meu número, só que eu não sabia que já estava no boletão, eu achei que eu ainda não tinha e falei que eu estava tirando ainda. E aí depois que eu descobri que eu já estava com o número, então se eu soubesse antes eu já poderia ter escrito lá qual era a minha identificação como fisioterapeuta. Então eu recebi esse boleto na segunda, dia 16, e paguei ele no dia 17. E a partir desse dia, do dia 17, começou a contar, no caso o prazo de um mês, para eu receber a minha carteira. Então eu conversei com algumas pessoas da minha turma que já tinham tirado e eles falaram que o prazo era mais ou menos de 30 dias. Inclusive no site, se eu não me engano, estava também que o prazo para poder chegar à sua carteira era de 30 dias. Então eu esperei essa data, só que ia cair mais ou menos no dia 17 de fevereiro e essa época era a época do carnaval. Então eu imaginei que por conta disso ia ter um atraso e teve mesmo um atraso de 2 semanas. E aí no dia 9 de março eles me mandaram uma mensagem avisando que já estava pronto e era só eu ir numa subsede que eu tinha escolhido. Quando eu preenchi aquele formulário lá no começo, que era o requerimento, eu tinha a opção de escolher em qual lugar que eu iria buscar na minha carteira e eu escolhi a que estava mais próxima de onde eu moro para eu ir lá buscar. E aí no dia 9 de março eles me avisaram que eu já poderia ir lá buscar e também que eu precisava levar 2 fotos 3x4, que era um dos documentos que eles pediram, só que ela no caso você tinha que levar no dia que você fosse buscar a carteira. Então foi isso, esses foram aí os passos que eu tive para eu poder me registrar no conselho e também para pagar a anuidade. Eu não sei muito bem como funcionava para fazer o registro antes, mas acredito que pode ser que antigamente fosse mais presencial, mas hoje em dia a maioria das coisas é online mesmo, tudo que eu fiz foi online, a única parte que eu tive que buscar mesmo de forma presencial. E o resto eu fiz tudo online mesmo, então foi bem prático, foi bem fácil. Em relação aos valores, eu tinha uma expectativa de que eu iria pagar bem mais, porque eu não sabia sobre essa parte de desconto que eu falei com vocês que tem. Eu achei que eu ia pagar todo o valor aí integral, então eu tinha calculado mais ou menos uns R$900, que era o valor que eu iria pagar se eu não tivesse nenhum desses descontos, que eu não sabia que tinha. Então por isso, antes de eu dar a entrada, eu achei que era em torno desse valor que eu iria pagar. Por isso que eu fiquei feliz quando eu descobri que eu não ia ter que pagar isso tudo. Somando o primeiro e o segundo boleto, eu paguei R$525,95. Então foi esse o valor que eu tive que pagar no total. Uma dúvida que eu acho que pode surgir é relacionado aos valores que eu tenho que pagar esse valor todo ano, do primeiro e do segundo boleto. O primeiro boleto eu não tenho que pagar mais, o registro que eu fiz vale no caso para sempre. Só, se eu não me engano, se eu perder a carteira, eu acho que eu vou ter que tirar uma nova carteira, mas aí é um valor à parte, não vai ser aquele valor todo. Eu espero que eu nunca perca. E também relacionado à anuidade, essa sim eu tenho que pagar todo ano, e diferente desse ano que eu tive um desconto de 50%, a partir do ano que vem eu não tenho mais esse desconto, então eu vou ter que pagar o valor integral, que é R$550. Se eu quiser continuar trabalhando na fisioterapia, eu tenho que pagar esse valor todo ano. Já que eu falei sobre isso o vídeo inteiro, esse vídeo é sobre isso, eu vim mostrar aqui a carteira, como ela é. Então essa é a carteira de identidade que você recebe como fisioterapeuta. Eu vou tentar filmar bem de perto, ver se vai focar.
Então essa é a carteira de identidade de fisioterapeuta. Eu vou tentar filmar ela bem de perto depois para vocês verem mais ou menos como é. Atrás não tem nenhuma informação e na parte de dentro tem algumas informações sobre mim, então por isso que eu não vou mostrar ela por dentro. Mas é parecida com uma carteira de trabalho que você tem normal, só a cor que muda um pouquinho, porque a carteira de trabalho é azul, essa aqui é verde. E além desse aqui, que é um caderninho um pouco maior, você ganha também uma carteirinha que é igual a carteira de identidade. Então é ela que você tem que levar em todos os lugares para você se identificar como fisioterapeuta. Então no dia que eu fui buscar foram esses documentos aqui que eu recebi. Eu espero que eu tenha ajudado nas informações desse vídeo. Se você está tirando aí seu registro ou relacionado à unidade também. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder essa dúvida da forma mais clara possível. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar no joinha, se inscrever no canal e também se você conhece alguém que está se formando na fisioterapia e você acha essa informação importante, envia esse vídeo para ele saber também como aí vai ser o passo a passo depois que ele se formar para poder se registrar no conselho e também relacionado à anuidade. Foi isso, gente. Essas foram todas as informações aí que eu queria passar nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, como eu disse, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo.